Essa aqui é para todos nós, né, que pensamos aí que o dia que a inteligência artificial produzir tudo, a gente não vai precisar trabalhar e todos os seres humanos vão poder ser atletas e artistas, né? Essa seria a minha visão aí. Mas olha só o que aconteceu aqui, ó. Pela primeira vez aí, né, no esporte físico, um drone controlado por inteligência artificial venceu drones controlados por humanos, tá ligado? É uma competição de alta velocidade, né? O nome do drone é Swift, como a linguagem de programação que a gente usa aí para desenvolver aplicativo nativo de iPhone, né? Ele foi desenvolvido pela Universidade de Zurique, Intel, né? Ele usa visão de máquina e um sensor inercial, né, para navegar e realizar manobras acrobáticas, algo comum em circuitos de corridas de drone. Embora tenha vencido, a diferença foi de apenas meio segundo. Olha isso, mano. E o sistema mostrava as limitações ao enfrentar condições diferentes das quais foi treinado, como mudanças na iluminação. Mais uma notícia aí do site Ars Technica, né? Então, galera, olha só, o que a gente pode falar disso aqui, né? Eu mesmo gravei um vídeo há alguns anos aí atrás, né, falando sobre o fim do trabalho em 2050. Procure esse vídeo aqui, né? Bom, nesse vídeo eu fazia assim uma projeção, né, do que eu acho que vai acontecer. Talvez não aconteça em 2050, talvez aconteça em 2040, 2060, 2100, mas assim, o fato é, em algum momento o trabalho como a gente conhece hoje, né, ele não vai mais existir. Da mesma forma que hoje, se você for olhar o trabalho que se fazia 100 anos atrás, né, a maioria desse trabalho não existe mais, tá certo? E no nosso caso, a maioria desses trabalhos que a gente faz hoje seria inteligência artificial, né? E todo tipo de automação, né? Na época, a inteligência artificial nem era assim um tema tão em voga quanto agora, né? O que a gente tinha naquela época eram os processos de automação mesmo, tipo RPA, esses aí, né? Que automatizavam essas tarefas de escritório, né? Mas o fato é assim, né? De certa forma, com o passar do tempo, a tendência é que a humanidade vá automatizando mais formas de trabalho. E aí eu fiz uma reflexão, né, até baseado numa notícia, alguma coisa que veiculou assim, acho que isso aí foi 2017, 2018 mais ou menos, que o pessoal falava que essa seria a sociedade dos inúteis, né? Porque as pessoas não iam mais trabalhar e como assim? As pessoas vão trabalhar, o que elas iam fazer da vida? Vão ser um bando de inútil, né? Vai todo mundo ficar usando substâncias entorpecentes, não sei o quê. Porque tem muito essa visão, né? As pessoas acham que a pessoa que não trabalha, ela acaba tendo sendo viciada. O pessoal faz uma visão muito negativa de quem não trabalha, né? Isso aí é herança aí da cultura, vamos dizer assim, né? É duro falar isso, mas que a gente conhece como a cultura burguesa, né? A cultura de você, de burguesa mesmo, da origem da palavra, e não esse sentido político que tem hoje, né? Porque o que acontece? O pessoal... É difícil, eu não vou nem ficar usando muito essa palavra aqui não, que eu não quero ficar entrando nesses assuntos, mas o ponto é uma cultura de pessoas que ascenderam, né, ao poder e a dominar a sociedade através do trabalho, tá certo? Não, isso é meritório, é maravilhoso você trabalhar, você fazer as coisas, você conquistar, né? Só que também se extrapolou isso ao ponto de, tem pesquisas hoje dizendo que o trabalho se tornou a religião dos nossos tempos, né? Então essas pessoas falam, como assim as pessoas não vão mais trabalhar, vai tudo ser um monte de inútil, viciado e não sei o quê. Sendo que não é verdade, né? Aí naquele vídeo eu falava que, pô, no futuro as pessoas não vão mais ter que trabalhar, elas vão se dedicar às outras coisas, tipo, vão ser artistas, vão ser atletas, sabe? Vão se dedicar a atividades de lazer, né? Em resumo, já é um pouco daquilo que a gente já faz um pouco disso hoje, né? Com nossos feriados, nossos finais de semana, nossos momentos de folga, que a gente se dedica a atividades lúdicas, games, esporte, aquela pelada de final de semana quem joga, a gente pratica exercício físico na academia, a gente tem hobbies, interesses, né? Tipo mexer com carro antigo, tocar, falando aqui de mim até, né? Então tudo isso são atividades que, pô, a gente vai poder ter mais hobbies no futuro, né? Essa que é a ideia. Então quando você vê uma coisa assim, né, o pessoal fazendo inteligência artificial para fazer música, ou então nesse caso aqui para competir num esporte, né? Por mais que seja um esporte assim, que é um esporte meio high-tech, né? Tipo, o robô não tá jogando bola, sabe? É um drone que tá vencendo uma competição de drones, ou seja, é um negócio meio high-tech ali, né? É como um IA que joga muito bem videogame, né? Mas ainda assim é curioso a gente pensar, né? Tipo, por que os caras estão automatizando esse tipo de coisa? Tipo, faz sentido, né? Devia automatizar o trabalho apenas, né? Óbvio que isso aqui já é um hobby, né? Ou seja, o esporte dos caras aqui, olha só que interessante, né? É uma atividade não produtiva, vamos dizer assim, que você não está produzindo nada, fazendo uma competição ali de drones.
automatizando isso, mas por outro lado, por mais que isso não seja produtivo, os caras estão com um hobby ali. O hobby deles é o quê? É programar robô para vencer competição. E é óbvio que daí você pode derivar, né? Por exemplo, eu tenho um drone. Meu drone, ele é de uma geração que ele é totalmente manual. Ele não tem sensor de obstáculo, não tem nada. Então eu preciso ficar pilotando ele, né? Ele é o DJI Mini 2, se eu não me engano. O próximo dele, que é o Mini 3, ele já tem alguns sensores. Então, por exemplo, com o Mini 3 eu poderia subir ele e mandar ele seguir meu carro enquanto eu dirijo, né? Hoje eu não consigo fazer isso. Hoje normalmente eu saio e a mulher vai me seguindo, né? Para fazer alguns takes. Mas assim, você veja que, assim como na Fórmula 1 também, né? Você desenvolve com o esporte uma série de tecnologias que acabam sendo usadas em outras áreas e sendo úteis, né? Nesse caso aqui parece ser um caso desse. Você vai fazer um drone com um IA ali, claro, na competição ele vai ter muitos desafios, né? Então você vai ter um desenvolvimento grande daquela tecnologia que depois você pode usar para mercado, né? Mas de certa forma, você parar para pensar, né, mano? Por que os caras estão... Isso aí é muito esquisito, né? Não, os caras estão fazendo música, fazendo filme, arte, essas coisas assim com inteligência artificial, sendo que isso aí é uma coisa que, pensa, se tudo for automatizado, esse tipo de atividade, né, que é a atividade mais lúdica, assim, de entretenimento, seria uma coisa que a galera ia fazer, né? Óbvio que aí talvez você tenha aquela história de você ser de fato um artista amador, um esportista amador, né? Que amador significa isso, aquele que é o amante da atividade que ele pratica, né? Então, assim, não seria uma coisa para você vender, né? E obviamente que o esporte do cara pode ser programar uma IA para fazer alguma coisa, né? Então, imagine que você tem uma IA capaz de gerar um filme, sabe? Tipo, você faz o filme na sua cabeça, põe lá, e aí ele gera aquele filme para você assistir, né? Então, toda essa possibilidade, né? Mas eu não sei, mano. Eu fico pensando que quando a IA vai indo para esse caminho, assim, de começar a fazer essas coisas que seria, assim, o passatempo do ser humano, né? Você fala, pra que fazer isso aí, tá ligado? Mano? Vai automatizar os negócios chatos que tem, né, mano? As coisas perigosas, né, velho? Trabalho perigoso e tal, né? Mas não, agora os caras vão automatizar esportes e artes também. Pô, aí também sei lá, velho. Porque é aquilo, né? Se a gente chega num ponto como sociedade onde as IAs produzem tudo, o ideal é que o ser humano não precise trabalhar, beleza, mas aí o ser humano tem que ter algumas coisas para ele passar o tempo, tá ligado? Que seria isso, né? Se a gente for comparar hoje a humanidade, mesmo os nossos trabalhos, né? Se você pegar um cara lá de 1700 e olhar os trabalhos que a gente faz hoje, o pessoal vai pensar, nossa, o pessoal fica brincando e apertando uns botãozinhos, né? E vendo uns desenhinhos nas telinhas, tá ligado? Porque aquilo que era trabalho antigamente era automatizado, né? E as necessidades, desejos, ambições daquelas pessoas lá de antigamente, hoje em dia a gente já tem, né? Isso. Então pensa só, você de 1700 acordando hoje, vendo os caras apertando uns botãozinhos, olhando umas telinhas lá, sentado, né? Tem isso também, né? Que os caras trabalhavam em pé no sol, o cara sentado no ar-condicionado, apertando os botãozinhos, e fala, pô, esse cara aí tá brincando, né? É uma brincadeira que ele faz, né? Então é muito interessante, mano, a gente vê o progresso humano, essas coisas que a humanidade vai fazendo, né? E que vai tornando a nossa vida mais parecida com uma brincadeira, né? Cada dia que passa aí, né? Por mais que pra gente seja bem complexo, né, essas atividades que a gente faz, a gente acha, nossa, negócio importante aqui que eu fiz, né? Eu falo pela minha mãe mesmo, mano. Minha mãe me viu trabalhar, né? Lá em 2007, quando eu trabalhava em casa alguns dias, né? E aí, há uns anos atrás, minha mãe perguntou, Cristiano, você ainda trabalha mexendo, escrevendo aquelas bobajadas no computador, aquelas letras, aqueles negócios besta lá? Minha mãe perguntou desse jeito, mãe, é aquilo lá mesmo. Você vê a visão de uma pessoa que tá de fora, né? Se a gente for olhar, pô, a gente é programador e tal, não sei o quê, mas se for olhar de fora, a gente é um cara que fica sentado ou em pé na frente de uma máquina, apertando uns botões e vendo umas letrinhas coloridas, uns desenhos na tela lá, ficando feliz, ficando bravo, tá ligado? Então é um negócio assim bem doido, né? Se a gente for parar pra pensar, tá ligado? E você, mano, qual a tua opinião sobre isso aí, mano? Os esportes e as artes também deviam ser automatizados aí? Ou vai ser... Ou os caras deviam se focar só em automatizar a tarefa chata? Conta aí pra mim que eu quero saber.